Fala galera, beleza? No vídeo eu vou mostrar aí por que apenas as pessoas que são consideradas doidas compram Bitcoin, né? Adquirem Bitcoin para suas carteiras, né? Então, um dos motivos aí que faz a gente, que só realmente as pessoas que são doidas, meio malucas, adquirem Bitcoin é porque a gente não acredita mais que o governo vai trazer as melhores soluções para a gente, né? Para a população, para o trabalhador, de forma geral. É, e por que a gente não acredita nisso, né? Eu vou trazer alguns dados, alguns números aí importantes, porque que eu não acredito nos governos, né? Principalmente no governo aqui do Brasil, da América Latina, que já veio, praticamente a gente já tem implantado aí quase um socialismo, né? E aí eu vou mostrar alguns números que reforçam essa teoria, né? Já as pessoas normais, aquelas pessoas que estão tudo de bem com a vida, né? Pessoa que fica ali pulando carnaval a semana inteira, aquela pessoa que está só preocupada se o Brasil vai ser campeão da Copa do Mundo ou não, pessoa que está endividada, né? Porque dizem que há um estudo aí, uma matéria sobre 70% da população brasileira estar endividado, né? Então, o que é ser normal, né? Ser normal é fazer o que a maioria das pessoas fazem, né? Já a gente que é um pouco mais doido, mais bitolado na cabeça, a gente não quer fazer parte desse time, né? De estar todo endividado, confiar cegamente nos poderes, né? Então, já deixando claro que eu não sou um anarcocapitalista, mas o meu lado político é que os governos fossem enxutos, né? Não tivesse um grande governo central com ideias centralizadoras. Talvez o país que eu mais espelho, assim, que eu acho legal é a Suíça, e depois também os Estados Unidos na questão de ter as suas federações, né? Então não tem um poder muito acumulativo em uma única pessoa, né? Em um único poder. E aí eu vou falar vou mostrar alguns números aqui, alguns exemplos práticos, você também não deveria confiar no governo para cuidar do seu dinheiro, né? Você fala que o Bitcoin não é lastreado em nada, e a gente vai ver aqui como que o real vem perdendo, né, o poder de compra a cada ano que passa. Então, só para a gente ter começando aqui, a gente vai falar sobre o poder de compra, né? Quando o Plano Real foi criado em 1994. Vamos imaginar que aqui é uma nota de R$ 100, né? E o nosso poder de compra de 1994 agora até 2006 já perdeu 88% na nossa moeda já perdeu 88% de poder de compra. Quer dizer o seguinte, que assim, hoje aqueles R$ 100 equivalem a R$ 12, né? Então hoje, se você deixou seu dinheiro parado, guardado somente em reais, sem estar aplicado nenhuma aplicação financeira que gere juros, se você tivesse deixado parado o seu dinheiro, se você tivesse deixado R$ 100 lá guardadinho, hoje você teria aí R$ 12, né? Então, para a gente ver como que o nosso poder de compra foi decaindo ao longo dos anos, e daqui a pouco nossa moeda vai acabar colapsando de um jeito ou de outro, né? E assim, não é só o Brasil que é ruim, né? Os governos, de forma geral, eles são formados para gerar inflação lógico, alguns mais, outros menos, né? Alguns países de esquerda, isso vai afundar de vez, né? A população. Já outros países, assim, né? Mais organizados, eles vão ter muito mais controle, mais cuidado sobre como que é feito, né? Como que é gerenciado a sua impressão monetária, né? Sua base monetária. E se o Brasil, né, colocando no mesmo período, né, de 1994 até agora, a nossa inflação ela já está em 775%. Já comparado com os Estados Unidos teve uma inflação de 1994 até agora de apenas 122%, né? Apenas não, né? Mas perto do Brasil, a gente vê que o Brasil, por ter toda essa característica, né, mais socialista, com o PT já governando o país aí por quase 20 anos, né,
Então, para você ver como que o nosso poder de compra foi perdendo muito poder de compra, né? Agora que a gente mostrei alguns dados, né? Agora eu gostaria de focar com vocês aqui por que a gente tem tanto, né, essa inflação, essa desvalorização da moeda, né? Isso está relativamente assim, né, explícito com a impressão, né, da nossa base monetária, né? Então, quando o Banco Central ele expande, né, nossa moeda, ele imprime mais moeda e deixa na circulação do país, isso acaba gerando uma inflação, né? É engraçado que a maioria das pessoas aí acham que a inflação é porque o comerciante foi lá e aumentou o preço do produto porque ele quis, porque ele é malvadão, ele quer lucrar sobre todo mundo, mas não faz muito sentido, né? Pensa o seguinte, se a gente tem, se a gente tivesse morasse numa ilha, né? Tivesse, sei lá, três pessoas e cada um tivesse R$ 100, né? R$ 300 no total dentro daquela própria ilha. Como que alguém que fosse fazer um produto para vender por R$ 5.000? Ninguém ia comprar aquele produto, né? Então, você só vai comprar aquele produto porque você está sendo injetado dinheiro na economia. Então, e os dados do Banco Central mostram isso, né? Em 1994, a nossa oferta monetária era de 10 bilhões de reais. Já agora em 2026, a nossa oferta monetária ela já chega em 425 bilhões de reais, né? Então houve um aumento aí de 42 vezes, né, de aumento de impressão de dinheiro na nossa economia. E isso desvaloriza o real, né? Desvaloriza, não tem como você não ter desvalorização da moeda, né? Então é por isso que eu estou criando esse canal, eu acompanho o Bitcoin, eu estou estudando Bitcoin para isso, né? Eu entendi que no Bitcoin, o Bitcoin, o fato dele ser uma moeda escassa, né? Ele não vai ter aquela impressão desenfreada, ele vai manter o nosso poder de compra com um pouco dos Bitcoins que a gente comprar, né? Já o real não, cada hora você vai ter que ter uma quantidade absurda de reais para poder comprar a mesma coisa, né? Então, esses são os dados aí do Banco Central, depois eu vou deixar até um gráfico aí mostrando esse total de moedas disponível na economia. Então, só reforçando, né? Em 1994 havia 10 bilhões de reais disponível na economia, né? Então hoje já existe aí 425 bilhões disponível para a economia do país. Para finalizar um pouco, né, o conteúdo do vídeo, aí, agora eu gostaria de falar um pouco aí sobre o salário mínimo, né? Então a gente tem a sensação que o nosso salário mínimo ele vem aumentando, né, em números nominais, né? Ele vem e eu fiz uma pesquisa, né? Então o salário mínimo em 1994 era de R$ 70 e hoje ele é de 1.610, né, se eu não me engano. E então houve um aumento, né? Teve um aumento aí de 23 vezes o valor dele, né? Só que, como eu mostrei no tópico anterior, a nossa base monetária aumentou 43 vezes, né? Então, essa impressão de moedas, ele acaba até ter um nome disso, né? Que é o efeito Cantillon, né? Que, na verdade, não é porque há mais injeção de moeda na economia que todo mundo vai receber ela de forma igualitária, né? De forma igual no primeiro momento. O que vai acontecer? Os governos, os bancos, os grandes empresas, eles vão pegar e vão receber esse valor primeiro, né? Esse novo valor que é injetado. Então, eles compram, eles fazem seus créditos, essas coisas com um valor com aquele valor atual da economia. Então, quando aquilo chega e é despejado, então mais para frente vai começar a surgir o efeito bola de neve, aí vai subindo e vai subindo. Então, a população, a classe mais baixa, vai ser a última a receber esse montante de dinheiro que caiu na economia. Então, ele vai sair perdendo, né? Então, se a gente tivesse, se o nosso salário mínimo tivesse aumentado, compatível com o que houve de oferta monetária,
o nosso salário mínimo era para ser de 2.940, né? Só que hoje ele é apenas 1.610, né? Então, para vocês verem que, cara, o real, o governo, né? Não sei em que momento, se isso um dia vai acontecer, se a gente vai ter sorte de ver o Brasil, a economia do Brasil ser levada a sério, mas eu não acredito, né, no PT. Eu também não acredito muito em outras formas políticas de governar, mas eu acredito que talvez tenha algum, algumas ideias aí que pelo menos retardam, né, essa perda do poder de compra, né? Já diferente do PT, do governo de esquerda, eles vão muito a fundo e destroem muito rápido uma economia, né? Então, é por isso que eu me rotulo um cara doido. Então, se vocês também aí se sentem aí como um doido, né? Não confia nos dados, né, que são disparados aí pelos governos, pelas instituições, falando que tá tudo mil maravilhas, né? O desemprego tá baixo, não tá ninguém desempregado, não tá todo mundo bem, e na verdade não tá, né? Você vai no supermercado, as coisas estão extremamente caras, a maioria da população é extremamente endividada. Um carro popular custando 90 mil reais, para pessoas que ganham 3, 4, 5 mil reais, não faz sentido, né? Então, se você é um doido, um louco, como eu, e tem medo, né, de como o nosso dinheiro vai ser destroçado, vai sendo jogado no lixo, eu recomendo muito, muito vocês estudarem um pouco o conceito de Bitcoin, como que funciona, né, a sua oferta monetária, como que ele vai ser, como que os bitcoins estão sendo despejados, né, na população, para a população poder comprar e minerar. Então é um conceito totalmente diferente do que é realizado pelos governos, né? Então, se vocês curtem esse tipo de conteúdo aí, se vocês quiserem ver como que eu estou montando, né, como que eu estou fazendo um plano aí para ter pelo menos um pouquinho de Bitcoin aí que me ajude, né, num futuro próximo aí, numa aposentadoria, se eu precisar sair do país nas pressas e precisar levar um pouco do meu recurso financeiro, é através do Bitcoin que eu vou, é nele que eu deposito algumas esperanças na parte de finanças. Beleza, galera? Se vocês curtem esse tipo de conteúdo, deixa aquele joinha, se inscreva no canal aí que vai ajudar o canal a crescer. Beleza, galera? Falou!